Ações espirituais. Capítulo 5. Enfrentamentos iluminativos. Parte B. O médium Rafael foi o primeiro a facultar a comunicação de uma entidade de mau aspecto, que, atraída pelas suas energias após algumas expressões blasfemas, interrogou: qual a razão da violência a que sou submetido? Se assim se comportam os discípulos do Cordeiro Maldito, que esperam de nós outros que temos a missão de restabelecer os gloriosos dias das inquisitoriais do passado? A traição de que sou vítima não passará ignorada pelos nossos chefes, que envidarão todos os esforços para libertar-me da cilada que fui conduzido. Com voz mansa e enérgica, o venerável amigo dos infelizes respondeu: não existe nenhuma violência em nosso ato, porque o irmão é amigo aqui se encontra por espontânea vontade. Já que tem estado presente nesta instituição e ao lado do seu presidente, influenciando-o perversamente. Nosso comportamento é feito de compaixão em seu favor, porque aqueles tormentosos dias medievais jamais retornarão. A Terra vive novo contexto de ciência e de tecnologia, de ética e de direitos humanos, e sequer de longe poderá retroceder nas conquistas que lhe assinalam gloriosamente os dias. É certo que não tem havido um correspondente desenvolvimento moral das criaturas, como é o caso do querido visitante que se aferra aos instintos, a fim de continuar usufruindo as energias deletérias dos encarnados invigilantes que lhe servem de nutrição. Confessamos que estamos desejosos que os seus chefes venham ter conosco, a fim de demonstrarmos que somos todos irmãos em Cristo e nos rendermos juntos ao seu amor. Deve ser ironia, ripostou o comunicante, pois que estamos no campo de batalha em lados opostos. Comprazemo-nos, sim, em instaurar o reinado do terror, porque é disso que a sociedade necessita, porque se compraz na baderna, no gozo embriagador, como se o corpo vivesse para sempre. E depois do túmulo, eis-nos esperando os idiotas que nos favorecem com a nossa assistência, a fim de desfrutar, e duvido que desejem libertar-se aumentando o número dos nossos servidores hipnotizados e dependentes. Não ignoramos que o seu argumento, embora falso, tem alguma lógica, se considerarmos a loucura que toma conta da sociedade por invigilância, incluindo os religiosos que são inspirados à crueldade pelas mesmas forças do mal que o amigo se vincula. Nada obstante, há uma renovação que paira na psicosfera do planeta abençoado nesse momento de mudança evolutiva, contra a qual muitos nas trevas se opõem, como o seu e outros sofridos exemplos. Mas o que nos preocupa neste momento é a sua sanha contra esta casa de amor dedicada à construção da fraternidade terrestre, com especialidade no atendimento à dor. Hipócrita! Reagiu o indigitado. Você não ignora que somente agimos quando encontramos reciprocidade mental e afinidade emocional. Acercamo-nos daqueles que se comprazem com as nossas energias e nossas propostas de prazer alucinante. Vejamos o caso do meu parceiro Eduardo, que dirige a instituição. Como é o seu comportamento? Pusilânime, pregando amor e caridade, enquanto subtrai a confiança de moças frívolas e senhoras perturbadas que lhes buscam a palavra de conforto. Ele se utiliza da posição que desfruta e da situação de divulgador do bem para o propósito bem que é
a depravação. Não lhe impomos nada, pois que o seu território mental está dominado pelos pensamentos servis que nos agradam. A nossa tarefa é mínima, somente aumentando-lhe a volúpia e fruindo, através dele, os favores do prazer que a morte nos interrompeu com a dissolução do corpo. Nominalmente referido, o Sr. Eduardo experimentou um grande choque ao constatar como se vinha comportando em total esquecimento dos valores éticos, morais e espirituais, permitindo-se a corrupção profunda dos sentimentos agora depravados. Lágrimas quentes explodiram pelos olhos arregalados de espanto. Nunca havia imaginado que a sua conduta infeliz era razão de motejo e de vampirismo por parte de desencarnados, ignorantes e exploradores. Estava a ponto de gritar de desespero quando, a um olhar do mentor dirigido ao irmão Germano, este acercou-se-lhe e, com palavras amigas, buscou tranquilizá-lo, ao tempo que lhe aplicava energias que dispersavam as condensações mentais horrendas, acalmando-o a pouco e pouco. Iracema, também surpreendida, não pôde esconder as emoções que brotavam da alma pelos olhos umedecidos pelas lágrimas. A roupagem física, elucidou o Dr. Bezerra ao obsessor, é um escafandro que pesa muito na esfera do espírito. Bloqueia-lhe o discernimento e, através do perispírito, experimenta a urdidura das ações pretéritas nas quais se comprometeu. O mesmo, porém, ocorre no que diz respeito ao bem, quando os arquivos do inconsciente estão sobrecarregados de lições de amor, sacrifício e nobreza. Graças ao conhecimento do Espiritismo, o ser humano, na atualidade, pode retificar a conduta enfermiça do passado, recorrendo aos bons pensamentos, à edificação interior e, mesmo quando novamente se equivoca, persevera nos propósitos de autorrenovação. O esquecimento do passado constitui-lhe uma bênção por apagar da memória as lembranças mais dolorosas, por diminuir as ânsias dos vícios que repontam como tendências, e ao munir-se dos valiosos tesouros da oração e do arrependimento pelo mal praticado, levantar-se e avançar pelas trilhas do serviço renovador. O amigo ainda se compraz na perturbação de si mesmo, que os outros transmite por não haver fruído, como neste momento, de vibrações apaziguadoras que aure na comunicação através do instrumento humano de que se utiliza. Mesmo que as minhas palavras não encontrem ressonância na sua mente hipnotizada pelas forças malignas, experimenta com certeza alguma sensação de paz, defluente dos fluidos do médium, saudável e compassivo. Quando Jesus nos indicou a oração pelo próximo, especialmente pelos inimigos, ele sabia que essa psicoterapia faz-se acompanhar das emanações mentais e físicas do orante, que envolve o outro em dúlcida vibração de misericórdia e de amor, com forças para diluir as ondas de ódio, de ressentimento e de autoamargura que torna infeliz o perseguidor. Existem razões propiciatórias que se aplicam o desequilíbrio da conduta do nosso Eduardo, mas que lhe não cabe o direito ou dever de cobrar, porque ninguém se exime à presença das soberanas leis de justiça estabelecidas pelo Senhor da vida. No entanto, repostou o indigitado, eu e outros que aqui estamos sediados temos recomendações e motivos para fazer desmoronar o edifício espiritual que foi erguido em nome daquele
que no passado destruiu-nos a existência através dos seus corifeus hediondos e criminosos. Não lhe é estranha, com certeza, a minha informação, porquanto reconheço os valores que o exornam? Apesar disso, estamos a serviço da nossa organização, que visa a justiça, os criminosos e estabelecer na terra a doutrina que se imporá um dia como a verdadeira. Shalom. O benfeitor, sem preocupar-se com as referências, esclareceu. Não lhe soa estranha a palavra paz neste diálogo e nos propósitos acalentados de combate infeliz? Como será possível enunciá-la sob o aplauso da violência, do terrorismo, da perseguição? O amigo e os seus correligionários pretendem a destruição deste núcleo de amor e de iluminação, olvidando-se que o Senhor Jesus, que administra o planeta, está no comando? Inútil qualquer tentativa deste gênero, porque os seus exércitos são como estrelas do céu, que descerão à terra e a iluminarão, trocando o gládio pela cruz, o incêndio destrutivo pela garoa, que refrescará o solo para a plantação do amor. Ele, ademais, não deseja a morte do pecador, mas sim a do pecado, e ergue-o à redenção. O mal que lhe fizeram e a muitos outros não foi por inspiração de Jesus, mas sim pelos interesses vis daqueles que se diziam seus discípulos. O mesmo que ocorreu entre os fariseus e os membros do Sinédrio, quando se levantaram contra ele e somente se tranquilizaram quando o colocaram na cruz de vergonha, que ele santificou com o seu sangue e a sua morte, a todos perdoando. Ainda hoje, muitos deles se utilizam para zurzir o látego, cometer crimes, enriquecer, enquanto os pobres enlouquecem de dor nos antros que os acolhem. Porém, de igual maneira, a sua é a luta dos seus pares não encontram ressonância na tradição que se propõe a unir todas as tribos de Israel e guiar os gentios. Será por meio e modo que tal se dará? O crime pode servir de instrumento para a ordem e o equilíbrio? O filhinho da nossa irmã Iracema e de Eduardo, embora circunstâncias adversas, renascerá na carne, a fim de auxiliar os pais hoje em aflição a encontrar solução para os desafios existenciais e a sua, como a interferência de outros irmãos infelizes, será de efeitos nulos. Aproveito esse momento para conhecer Jesus, vendo-lhe o reflexo nas milhares de pessoas que aqui aportam buscando amparo e conforto, orientação e forças para os enfrentamentos contra as próprias paixões e as atrações do mal. Sabemos que o irmão é gentil e tem sentimentos nobres, no momento sob a pressão vergonhosa que lhe foi imposta pelos inimigos da humanidade, do amor e do progresso. Enquanto falava, sem que o opositor reagisse contra, o amigo germano aplicava-lhe passes, retirava as pesadas energias que o vitimavam num envenenamento demorado, assim lhe facultando experimentar algum bem-estar que o desencarcerava no prazer do ódio. Neste momento, Dr. Bezerra, com a vibração de amor e de compaixão que envolvia o opositor, concluiu: desencarcere-se do mal, pois que há outros comportamentos felizes. Respire o ar da alegria e da paz. Conceda àquele que tem por inimigo o direito e a oportunidade de reabilitar-se, de resgatar os próprios erros, sem piorar-lhe a situação.
Confie em Jesus que nos aguarda até hoje em qualquer queixa. Somos seus amigos e irmãos devotados. Após o nosso diálogo, convidamo-lo a permanecer conosco para receber o auxílio que podemos dispensar e, sobretudo, começar a ser feliz. Sob a ação bem coordenada do passista e as palavras finais do benfeitor, o indigitado perseguidor adormeceu e foi desligado do médium pelo irmão Elvídio. Ato contínuo, observamos que Dona Márcia, a veneranda médium, encontrava-se sob a ação de um espírito tresvariado, que lhe produzia contorções angustiantes, transfigurando-lhe a face, que ficou deformada, com os olhos desmensuradamente abertos, enquanto escapava pelo canto da boca uma baba peçonhenta. Tartamudeando o comunicante com alguma dificuldade a princípio, para logo se tornar loquaz, bradou o estentório. Os feiticeiros que criaram a Santa Inquisição, e rugiu como se fosse uma gargalhada de mofa, agora entregam-se à necromancia, obrigando os mortos a atenderem aos seus caprichos. Antes colocavam nos túmulos a frase latina "repouse em paz", e agora, atrevidamente, são os primeiros a perturbá-los com as suas evocações e injunções feiticistas, como se pudessem transitar pelas regiões da sombra do além com o necessário conhecimento. Ou ignoram o que se passa conosco, os mortos que estamos vivos, ou pretendem reverter a ordem existente mediante as suas interveniências. Misturam-se os mergulhados no corpo físico com aqueles que dele se encontram despojados para constranger-nos com a sua verborragia cansativa e inútil, vestindo-se de bons samaritanos da ridícula parábola do seu mestre, acreditando-se capaz de deambular com segurança pelo nosso dédalo, sem correrem os perigos que os aguardam. Vamos então ao que mais interessa. Por que me evocaram? Que pretendem de mim? Com a voz mansa e sem apresentar qualquer preocupação, exceto o interesse do bem, o mentor Elvídio o atendeu a um olhar do benfeitor, esclarecendo. O caro amigo está perfeitamente consciente do que se passa neste momento. Esta é uma casa que se dedica à comunicação com o denominado mundo invisível, onde a vida estua, de onde viemos e para onde todos retornaremos, pois que a casa do Pai tem muitas moradas, sendo essa a legítima e inevitável. Sabemos sim dos riscos que dizem respeito a qualquer incursão nesses labirintos, especialmente aqueles que sediam à impiedade e à loucura, que souberam edificar reinos quiméricos de sofrimentos que aparvalham, esquecidos que acima das suas realizações está o sublime guia e arquiteto do planeta terrestre, Jesus Cristo. Também nos cabe o dever de esclarecer que não exercemos a necromancia ou qualquer prática censurável como a das evocações levianas, porque o amigo aqui está por espontânea vontade, ou talvez sob ordens de algum sicário que o escraviza às suas paixões torpes. É provável que alguns de nós tenhamos mourejado na funesta Inquisição, filha hedionda das nossas paixões, nos dias já remotos do passado, confundindo as lições de amor com as misérias transitórias do mundo, fascinados pelo enganoso poder esquecido da imortalidade na qual todos nos encontramos mergulhados. Hoje,
os nossos projetos e ações são muito diferentes, pois que, por fim, descobrimos o significado das lições incomparáveis do Evangelho, dedicando-nos a vivenciá-las e auxiliar aqueles aos quais afligimos a libertar-se do sentimento odiento que mantém contra nós. Surpreendentemente, o visitante permaneceu em silêncio, escutando as explicações. Porém, apresentando face deformada, quase lupina, os olhos miúdos e brilhantes, enquanto externava terríveis vibrações de ódio e desprezo. No intervalo natural que se fez, explodiu irônico. Miseráveis discípulos do carpinteiro criminoso, cuja crucificação não foi suficiente para acabar com a sua vida e seus propósitos vergonhosos. Que pena não haver na época dele melhores recursos para exterminá-lo. Inundou os tempos com sua mensagem de compaixão e governou com Roma assassina, tornando o mundo um feudo de dominadores cruéis, que não trepidaram em matar os herdeiros de Moisés e da tradição judaica. Ambiciosos, desalmados, utilizavam-se dos pérfidos argumentos de que havíamos assassinado seu Deus, tomando o nosso nome execrado através dos tempos, enquanto se assenhoreavam do mundo que de mentira combatiam. Culminaram a hediondez, aproveitando-se de vivermos apátridas desde os anos 70 e 150, quando, por ocasião das diásporas, a nossa terra santa foi destruída e transformada em província pagã. Hoje, no entanto, quando ensaiam o renascimento das ideias dele após o seu fracasso ao longo dos tempos, pelas adulterações e crimes cometidos em seu nome, pretendem dominar novamente a terra, o que jamais permitiremos. Cada foco, todo núcleo onde ele se omisie, nós destruiremos, porque conhecemos os seus chefetes, que são os mesmos miseráveis doutrora, que destruíram povos, que saquearam o Oriente e que aspiram às grandezas de um novo império romano, impossível de ser reedificado. Conhecemos vocês de antes e sabemos o que são capazes. Mas nós também dispomos de armas de sedução, de intriga, de destruição, porque conhecemos os seus pontos vulneráveis, os seus calcanhares de Aquiles, e nenhum escapará das nossas hábeis manobras. Vejamos de início o que acontece aqui, onde a hipocrisia e os desmandos instalaram-se. Interrompendo-o, o irmão Elvídio elucidou. Reconhecemos que já transitamos por esses caminhos escabrosos, porém trata-se de uma página virada que faz parte do nosso passado. A semelhança das pedras que se tornam alicerce dos edifícios de proteção, de socorro, de educação e das quais ninguém quase se recorda. Essas experiências que nos conduziram antes a condições penosas de resgate são-nos hoje abençoadas lições para não repetirmos os mesmos ou outros erros. A doutrina dele agora é restaurada pelos imortais, reconfirmada por aqueles que, como amigo, retornam para advertir-nos que somos responsáveis por tudo quanto fazemos, constitui-nos alimento para nutrir-nos a alma e luz para que não resvalemos à treva da ignorância. Reconhecemos que fomos perversos e alucinados, como agora se encontra o caro amigo, o que muito lamentamos, porém vige em nós todos os interesses pela reabilitação, o desejo de aurir paz e o anelo de servir a Deus através do nosso próximo em aflição. Ouvindo-o,
como se estivéssemos recapitulando as nossas pregressas existências, assinaladas pelas tormentas das paixões asselvajadas que o tempo e a dor suavizaram, propondo-nos mudança radical de comportamento. As ameaças de destruição dos nossos centros de atividade não nos intimidam, porque temos como templo a natureza e como altar para a devoção o próprio coração, qual aprendemos com Jesus. Os seus lamentos não me sensibilizam, porque conheço as técnicas dos farsantes que apelam para os sentimentos dos fracos a fim de os conquistar e depois os trucidar. Recordo-me do que prometiam nos marranos e de como se tratavam e os destruíam depois traidores como sempre foram. Hoje formamos um exército de combatentes bem equipados para a batalha, considerando a nossa vantajosa posição fora do corpo. Estamos reunidos em um verdadeiro exército sob o comando vigoroso, utilizando das técnicas modernas de sedução e interferências psicológicas. Já não avançamos em bando desordenado como outrora os godos, visigodos e ostrogodos fizeram e lograram conquistar os objetivos a que se propunham. Muitos de nós vivemos o período dos hunos em 376, depois invadimos Roma em 410 com Alarico, visigodo, por ocasião do inesquecível saque da chamada Cidade Sagrada, e fraqueza moral dos cristãos que a dominavam, mudando completamente a política existente. Agora, muito mais experientes e conhecedores dos pontos nefrálgicos dos novos apóstolos, sorriu com terrível ironia, desmantelaremos os seus novos mosteiros e castelos, porém, de dentro para fora. O orgulho e a presunção, a sede de dominação que remanescem nos diversos chefes das agremiações cristãs, especialmente aquelas que se dizem construídas sob as luzes do Consolador. Novamente estertorou com desprezo incomum. Não se manterão de pé, e o novo período da humanidade será construído sob o temor a Deus, após o sacrifício dos fiéis, como antigamente nos circos. O poder de novas crenças dominará a terra, e todos se dobrarão sob a decisão, Moisés ou Jesus. Novo período de decadência arruinará a terra e dos escombros a tradição hebraica retirará o Deus único e vitorioso através de seu Messias divino, que concederá o mundo a Israel libertada e a nova Jerusalém dominadora. O irmão Elvídio, discreto e impertérrito, calmamente redarguiu. O histórico apresentado demonstra-nos como são transitórias as glórias do mundo, porque tudo isso é passado e a realidade presente é outra, totalmente diversa. A terra jamais voltará a ser governada por um povo ou um déspota ou um legendário guerreiro, mas sim por Jesus Cristo, que aguarda pacientemente que nos entregamos ao seu amor. Não mais as armas que destroem sobrepor-se-ão aos instrumentos de misericórdia e de compaixão, que, conduzidos pelo amor, sobre os escombros nos quais o irmão aludiu, erguerá a humanidade fraternal e solidária pela qual todos sonhamos. No passado, São Bento ergueu os monastérios, retirando os anacoretas das grutas do deserto para que pudessem meditar entre as suas paredes. Logo depois, percebeu que além das meditações eram necessárias ações e, acompanhado por São Gregório, estabeleceu as regras da solidariedade e da caridade em favor dos infelizes,
orientando as instituições que surgiram na Idade Média, a seguirem a exemplo de Jesus mediante a frase: ora e labora, porque a preguiça é inimiga da alma. O tempo e as circunstâncias infelizes das paixões humanas destruíram esse nobre patrimônio no começo do segundo milênio, mas Jesus enviou Francisco de Assis para que restabelecesse a necessidade do amor, e o irmão Sol de Assis modificou novamente a terra. Vieram os poderosos iludidos que criaram as cruzadas, a Inquisição, reacenderam o autoritarismo criminoso, mataram e incendiaram o planeta. E quando tudo parecia sob o domínio do materialismo, o Consolador veio ao mundo físico para restabelecer a verdade. Não mais são as criaturas a realizarem a grande obra do amor, porque os imortais, despidos dos desejos do corpo, quais nós outros e o querido irmão, a fim de demonstrar a realidade da sobrevivência do espírito e a transitoriedade da matéria e das suas nefandas conquistas. Tudo passa, certamente, e os tempos são outros, como o amigo afirma. Sem dúvida, Moisés terá o seu momento, qual ocorreu com outros líderes espirituais à semelhança de Buda, Confúcio, Akhenaton e diversos. Mas Jesus sempre esteve e se encontra acima deles, que são seus embaixadores, sensibilizando os espíritos até que se encontrem em completa identificação com a verdade e seja instaurado o reino dos céus nos corações, não de forma geográfica, como o caro irmão espera e defende. Desse modo, não nos veja, pois, como aqueles personagens medievais responsáveis pelas calamidades que o afetou e há muitíssimas vidas, recordando-se também traz, conforme declarou, as feridas em chagas abertas de crimes praticados em séculos anteriores, durante os períodos em que os bárbaros invadiram a Europa. Agora, compreendo o poder da lei da causa e efeito. As vítimas inocentes que a Santa Inquisição assassinou eram nada mais, nada menos do que os homicidas de séculos anteriores que devastaram a então civilização europeia e vieram resgatar os hediondos crimes, inclusive dessalgarem o solo para que nada nele germinasse. Ninguém escapa impune de si mesmo das leis soberanas, neles mesmos esculpidas. É certo que o Pai de misericórdia não necessita da interferência humana imperfeita e vingativa para reconduzir ao bem os infratores, pois que dispõe de mecanismos superiores, mediante os quais todos se podem reabilitar. O livre-arbítrio enlouquecido, porém, das criaturas humanas prefere a justiça a seu modo e afunda-se nos abismos da loucura que as domina por longo tempo. É hora, portanto, de ir para outro tipo de reflexões. O amigo reconhece haver pertencido a hordas alucinadas da destruição, tendo passado pelo processo de resgate doloroso, que em vez de o desarvorar, se bem compreendido, deveria servir de motivo de alegria, não buscando o estúpido desforço, reincidindo em gravames dos quais estaria libertado se houvesse entendido a lição recuperadora imposta pelo Criador. As elucidações lógicas e apresentadas com alta dose de bondade, sem qualquer ressentimento por parte do expositor, de alguma forma sensibilizaram o rebelde, que se manteve em silêncio, escutando e reflexionando. Antes, porém, que o angustiado espírito pudesse expressar-se,
Dando prosseguimento à catilinária de reproches e propostas de vingança, o irmão Elvídio acentuou: qualquer tentativa de diálogo neste momento é improfícua, pois que sempre será derivada para as ideias fixadas demoradamente ao longo dos séculos. Em razão disso, iremos recorrer à terapêutica do sono tranquilizador para futuros cometimentos. Nesse instante, as discussões, por mais claras e objetivas, redundarão inúteis. O amigo Germano acercou-se do médium e deu início à aplicação de fluido anestesiantes, enquanto o mentor, com monotonia na voz, sugeriu o adormecimento ao comunicante. Transcorrido menos de 2 minutos, o visitante espiritual repousava, com algum ruído em profundo sono hipnótico. Delicadamente desligado da abnegada médium, foi acomodado em maca especial para as futuras providências. A hora havia avançado e chegara o momento de encerrar o cometimento valioso. Dr. Bezerra, visivelmente emocionado, orou ao Senhor Jesus, agradecendo-lhe as bênçãos auridas e suplicando misericórdia para aqueles espíritos que se compraziam no mal, assim como para as criaturas humanas distraídas no corpo e distantes da sua realidade como espíritos que são. Um ar balsâmico e suavemente perfumado tomou conta do ambiente, enquanto flocos delicados de luz caíam sobre os presentes. O amigo Eduardo, mergulhado nas suas preocupações, chorava copiosamente, apoiado pelo nosso Virgílio. Enquanto Iracema demonstrava aflição interna diante da conjuntura em que se encontrava. Ambos foram reconduzidos ao lar, o mesmo ocorrendo com os médiuns que foram utilizados no formoso labor socorrista. A noite, coroada de estrelas que pareciam lâmpadas mágicas balouçantes do firmamento, avançava no rumo da madrugada.